O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 32. Gênesis 32. E faremos a leitura dos versos 22 a 32. Gênesis 32. Verso 22 a 32. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este, que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize-me, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Àquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Irmãos, eu quero conversar com vocês nesta noite sobre a conversão de Jacó. Jacó é um dos homens mais emblemáticos da Bíblia. Jacó é um dos homens mais importantes da história da redenção. Jacó é o pai das 12 tribos de Israel, a base da nação de Israel. Jacó é neto de Abraão, é filho de Isaac, é pai das 12 tribos. Diríamos nós que Jacó é neto de crente, é filho de crente, mas ele ainda não é crente. A história dele é curiosa porque Jacó vai ser convertido apenas aos 97 anos de idade. Quando Jacó saiu de casa por ter traído seu pai e seu irmão, vivendo de certa forma sob a total influência da sua mãe, ele tinha nada menos do que 77 anos. Ele foi para Padã Arã, onde constitui família, adquire riquezas, e depois de 14 anos que estava lá, portanto com 91 anos de idade, nasce-lhe José. Ele fica mais 6 anos lá, e então ele retorna, depois de 20 anos em Padã Arã, e nesta data ele tem 97 anos. José tem 6 anos. Passaram-se mais 11 anos. E José agora tem exatamente
17 anos. E diz a Bíblia que foi com 17 anos que José foi levado para o Egito. E nessa ocasião, Jacó tem 108 anos. José ficou no Egito 22 anos, até levar para lá sua família. 13 anos sofrendo. Ascendeu ao trono. 7 anos de fartura. Mais 2 anos de fome quando a família dele foi para lá. Então, a essas alturas, diz a Bíblia, que ele vai para o Egito 28 anos depois. E ele tem exatamente 130 anos. Se você soma 108 com 22, dá exatamente 130, a idade com que ele foi para o Egito. Ele fica no Egito 17 anos e morre. E diz a Bíblia que ele morreu com 147 anos. Pouco nós paramos para pensar que este patriarca, tão importante para a história da redenção, é neto de crente, é filho de crente, mas ele ainda não é crente. Quando ele sai de casa aos 77 anos de idade, ele tem uma experiência em Betel, e Deus se revelou a ele. Mas quando Deus se revelou a ele assim: eu sou o Deus de Abraão, teu avô, eu sou o Deus de Isaac, teu pai, e você gostaria de continuar ouvindo, eu sou o teu Deus. Mas não foi o que aconteceu. Ele conhecia Deus apenas como Deus do seu avô, e como Deus de seu pai, mas não como Deus da sua vida. Embora Jacó vivesse num clima religioso, embora ele tivesse temor a Deus, embora ele invocasse a Deus, embora ele tivesse ouvido falar de Deus desde o seu nascimento, ao longo da sua jornada, ele ainda não tinha a experiência de conversão, de salvação. Diz a Bíblia que ele fica lá, em Padã Arã, 20 anos. E nesse período ele, a contragosto, precisa se casar. Nós não diríamos casar, mas ele teve 4 mulheres. Ele amava a Raquel e trabalhou por ela 14 anos, mas foi enganado pelo sogro. E então ele tinha 2 mulheres, mais 2 concubinas. E diz a Bíblia que Lia lhe deu Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. As concubinas, Bila e Zilpa. Bila lhe deu Dan e Naftali, e a Zilpa lhe deu Gade e Azer. A mulher a quem ele amava, Raquel, lhe deu José e Benjamim. A essas alturas, Benjamim não tinha nascido ainda. Ele está voltando, por ordem divina. Ele está voltando porque seu sogro e seus cunhados não gostam dele, não tem qualquer simpatia por ele, e ele foge. E foge com a família, e foge com seus bens, e ele foi para lá apenas levando um alforje, e retorna de lá 20 anos com muitas riquezas. Mas não é um homem convertido. E eu estou lhe narrando todos esses fatos para trazer para você um alerta. Porque talvez aqui nesse auditório e nos assistindo agora, tenha muitos netos de crentes, filhos de crentes, que frequentam a igreja, que conhecem Bíblia, que participam da igreja, que participam dos cultos, e que até mesmo como Jacó, prometem a Deus, se abençoados forem, entregar o dízimo para Deus, mas que ainda nunca foram salvos. E essa é uma matéria que você não pode, jamais, você não pode deixar para depois, ou se julgar salvo, sem ainda estar salvo. Diz a Escritura, que quando ele está retornando para sua terra, ele tinha deixado uma pendência para trás. Seu irmão Esaú tinha prometido que logo que o pai morresse, ele mataria Jacó. E ele foge de casa exatamente por causa desta ameaça de morte do seu irmão. E quando ele retorna, a sua consciência não lhe deixa em paz. Um problema não se enterra vivo, um problema se resolve.
E ele vem com muito medo, e ao retornar, ele fica sabendo que o seu irmão também está vindo ao seu encontro com 400 homens, e ele teme porque ele não tem um exército, ele teme porque ele carrega filhos pequenos, ele teme porque o acompanha mulheres, ele teme porque está com ele os seus rebanhos, os seus bens, e ele não está preparado agora para enfrentar o seu irmão. E diz a Bíblia, que estrategicamente, ele atravessa seus bens, sua família, e agora sozinho, ele vai passar aquele val, o val do Jaboque, um riacho, e aqui começa a história da sua salvação. E eu chamo a sua atenção para alguns pontos importantes nessa passagem. A primeira coisa que me chama a atenção, meus irmãos, é que a nossa salvação não acontece porque Deus olha para nós e diz assim: que pessoa legal, que pessoa boa, que pessoa cheia de virtudes, então eu vou escolhê-la, então eu vou amá-la, então eu vou investir nela. Não foi exatamente isso que aconteceu, como não é o que acontece ainda hoje e não acontecerá amanhã. Quero que você perceba comigo no capítulo 25, verso 23 de Gênesis, que Deus escolheu Jacó antes dele nascer. Os dois, Esaú e Jacó, estavam no ventre de Rebeca, já eram duas nações dentro do ventre de Rebeca, e dentro das leis e normas da época, o primogênito tinha primazia, mas Deus disse: o mais velho servirá ao mais novo. Eu quero dizer para você também que está aqui nesta noite, que Deus escolhe você, não por causa dos seus méritos, não por causa dos seus predicados, não por causa das suas virtudes, não por causa dos bens, das coisas boas que você possa aparentar ter. Ele escolhe você apesar de você, como escolheu Jacó apesar de Jacó. Mas se você olhar num livro da Bíblia, que é o último livro da Bíblia, Malaquias, está escrito algo impressionante lá. Malaquias capítulo 1, no versículo 2, está escrito o seguinte: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E aí você pergunta: mas como Deus amou Jacó? Esse amar aqui, o amar da escolha, é o amar da eleição, é o amar da separação, onde Deus diz: aqui é meu, eu vou escolhê-lo, eu vou salvá-lo, eu vou usá-lo, eu vou instrumentalizá-lo. Ora, se você lê a história de Jacó, ele era um usurpador, ele era um enganador, ele era um mentiroso, ele era um trapaceiro, e apesar dele, Deus o amou. Talvez você tenha falhado, você tenha errado, você é neto de crente, você é filho de crente, você frequenta a igreja, você vem para os cultos, você tem sua Bíblia, você faz suas orações, você faz suas promessas, você está encharcado de coisas espirituais, você está rodeado de gente espiritual, mas você ainda não teve uma experiência real, genuína de conversão, e apesar dos seus pecados, Deus ama você. Mas em terceiro lugar, volte comigo para Gênesis 32. Porque está escrito aí, em terceiro lugar, algo sublime. Quem toma a iniciativa da salvação nunca é o homem, é sempre Deus. Foi Deus quem nos chamou. É Deus que nos amou primeiro. Confira comigo o verso 24. Gênesis 32, 24. Ficando Jacó só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Irmãos amados, por que essa expressão que lutava com ele um homem? Deus já havia dado muitas oportunidades a Jacó de ter a sua vida transformada. 20 anos antes, quando ele fugia de casa, Deus apareceu para ele. Havia uma escada que ligava a terra ao céu, e os anjos de Deus não estavam lá em cima e descendo, não. Os anjos de Deus estavam aqui embaixo, subindo e descendo. Deus o protegia.
Deus prometeu para ele dar aquela terra para ele, Deus prometeu abençoá-lo, Deus prometeu ele descendência, Deus prometeu ele tantas coisas. Mas Jacó continuou apenas escutando e não levando Deus a sério. Você que veio aqui hoje, talvez você tenha sido abençoado, talvez porque seus avós oraram por você, porque seus pais oraram por você, porque você está rodeado de tantas bênçãos de Deus, bênção da família, bênção da saúde, bênção da proteção, bênção da prosperidade, e por onde você vai, a bênção de Deus acompanha você, mas você tem resistido, você tem fechado o coração, você tem desperdiçado as oportunidades, e Deus precisa lutar com você, para fazer você render. E notem que não foi uma luta qualquer, foi uma luta de noite toda. E Jacó lutando, força com força, poder com poder, destreza com destreza. Por que lutou a noite toda? Porque não queria ceder. Quantas vezes também, queridos, nós resistimos e resistimos e resistimos. É preciso que Deus entre numa luta conosco. Nesta noite Deus está lutando com você. Você que é neto de crente, você que é filho de crente, mas que ainda não nasceu de novo, que ainda não experimentou o toque regenerador do Espírito Santo, Deus está aqui nesta noite. Esse santuário é o Val de Jaboque, esse santuário é o lugar do seu encontro com Deus, para você ver a Deus face a face, e nesta noite sair daqui salvo pela graça de Deus. Mas em quarto lugar, irmãos, notem comigo, Deus não desistiu de Jacó, apesar da resistência de Jacó. Veja comigo o verso 24 e 25. Está escrito o seguinte aí: ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Eu fico impressionado, pastor Orival, com isso aqui. Porque o Jacó não queria ceder. Ele sabia claramente com quem ele estava lutando. Não era uma luta corporal comum. Mas ele não quer ceder. Ele está com 97 anos e ele não quer ceder. Ele já viveu praticamente 2/3 da vida e não quer ceder. Ele é um homem adulto, ele é um homem rico, ele é um homem com muita família, com a família criada, mas ele não quer ceder. E eu quero dizer para você que Deus não desiste de Jacó, apesar da resistência de Jacó. Eu quero dizer para você que Deus não desiste de você, apesar da resistência que você tem oferecido para Deus. Preste atenção, se preciso for, Deus vai ferir você, Deus vai tocar na articulação da sua coxa, Deus pode deixar você aleijado, mas Ele não abre mão da sua vida. Mas em último lugar, eu fico impressionado com isso. Deus feriu Jacó para não perder Jacó para sempre. O verso 25 é categórico nisto. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Irmãos, a voz de Deus é poderosa. Se você não escutar o cicio, a voz doce, melíflua, macia e mansa, Deus vai acionar o trovão. Se você não escutar o trovão, Ele manda a tempestade. Se você continuar resistindo, Ele é poderoso para tocar no seu corpo. Porque é melhor que você entre no céu aleijado do que você entre com todo o seu corpo para o inferno. O Senhor está mostrando aqui que Ele está disposto a ir às últimas consequências para não perder você, para não desistir de salvar você. Este patriarca tão importante está com 97 anos e ainda está resistindo à salvação.
E Deus então toca-lhe na articulação da coxa. Então Deus o deixa aleijado. Ele sai daquele vale manco, mas sai salvo. Louvado seja Deus. Mas preste atenção, que Deus é tão maravilhoso, que Deus não apenas nos atrai para Ele, Deus apenas não nos elege, Deus não apenas nos escolhe, Deus não apenas nos põe o coração dele em nós e luta conosco, mas Deus opera em nós tanto querer quanto realizar. É Ele quem dá o arrependimento, Ele quem dá a fé salvadora, Ele quem regenera, Ele quem salva, Ele quem justifica, Ele quem nos sela no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. A obra da salvação é dEle, operada por Ele, para a glória dEle. Então veja comigo algo maravilhoso. Primeira coisa sobre esta graça de Deus na vida de Jacó é que Jacó reconhece a sua necessidade de salvação. De repente o homem que resistiu, que lutou a noite inteira, que não queria ceder, de repente agora, quando lhe tocou na coxa, quando lhe deixou aleijado, aí ele para, aí ele pensa. Veja comigo o versículo 26. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Agora, é Jacó quem suplica, é Jacó quem se humilha, é Jacó quem cede, é Jacó quem reconhece que ele tem família, que ele tem riqueza, mas que lhe falta o principal. Quantas pessoas, netos de crentes, filhos de crentes, prósperos na vida, famílias lindas constituídas, mas falta o principal, falta a salvação, falta a vida eterna. E Deus às vezes, se preciso for, vai às últimas consequências. É um acidente, é uma doença, é uma situação que você manca, que você se sente dependente, que você se sente deficitário. E nesse momento então, você não pode deixar o Senhor ir sem a bênção dEle na sua vida. Eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. Que seja esta a sua oração nessa noite. Você veio aqui hoje, não foi por acaso. Você veio aqui hoje porque aqui é o Val de Jaboque, aqui é o lugar do encontro, aqui é o lugar da salvação, aqui é o lugar de você ver a Deus face a face e a sua vida ser salva. Segundo lugar, eu queria que você olhasse comigo um texto, depois a gente volta para cá. Abra sua Bíblia em Oséias, profeta Oséias, capítulo 12, verso 4. Irmãos amados, o profeta Oséias, tratando deste tema, deste assunto, ele acrescenta um fato que não está aqui em Gênesis. Oséias fica logo depois de Daniel. Oséias 12, 4. Veja comigo aí. Poderemos, para entender o contexto, ler versos 3 e 4. Bota o 3 na tela também, 3 e 4. Você pode ler comigo, toda a igreja juntos, vamos lá? No ventre, pegou do calcanhar de seu irmão. No vigor da sua idade, lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê. Em Betel, achou a Deus e ali falou Deus conosco. Preste atenção. A Bíblia nos diz que ele lutou com um anjo. Não é um homem. E não é um anjo. É o anjo. Quando a Bíblia coloca o artigo definido antes de anjo, não é um anjo apenas, é o próprio Senhor. É uma teofania. Mas aqui está informado que quando ele reconhece a necessidade de salvação, eu não te deixarei isso se tu não me abençoares. Como é que ele fez isso? Apenas uma palavra seca, formal? Não. Ele fez isso com lágrimas. Essas são as lágrimas do arrependimento.
Esse é o reconhecimento que ele viveu até aqui, 97 anos, e a Bíblia diz que ele estava no auge do seu vigor. O camarada não era fraco não, 97 anos lutando a noite inteira. Mas agora, ele depõe as armas. Agora, ele não resiste mais. Agora, ele se sente miseravelmente pecador. Agora, ele chora a lágrima do arrependimento. E agora, diz o texto, que ele pediu mercê. Sabe o que significa isso? Ele pediu misericórdia. E quem pede misericórdia é que reconhece o seu estado de calamidade, de miséria, de fracasso, de derrota, e que precisa de ajuda, precisa de socorro, precisa da bênção, precisa da salvação. Quem sabe você que está aqui, que é neto de crente, que é filho de crente, que foi criado na igreja, que está na igreja, mas ainda não teve uma experiência genuína de conversão, que Deus lhe dê nesta noite o arrependimento genuíno, o choro do arrependimento, para que você clame pela misericórdia de Deus. Volte para Gênesis 32, por favor. Há algo aí digno de destaque ainda. A conversão de Jacó. Vejam vocês comigo, em quarto lugar, ou melhor, em terceiro lugar, que Jacó, ao chorar as lágrimas do arrependimento, também confessa o seu pecado. Veja o verso 27 comigo. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. E eu gosto da pedagogia de Deus, porque ele está lutando com o Senhor, e o Senhor não está lhe fazendo essa pergunta porque não sabe o nome dele, como se estivesse lutando com um desconhecido. Não, o Senhor não está fazendo essa pergunta porque precisa dessa informação. O Senhor está fazendo essa pergunta para despertar na alma de Jacó convicção de pecado. Porque esta mesma pergunta foi feita há 20 anos, quando ele saiu de casa aos 77 anos. O seu pai perguntou para ele, quando ele entrou no quarto, o pai um pouco cego, não enxergava direito, e tinha acabado de pedir para Esaú ir preparar uma comida saborosa, para que ele abençoasse Esaú, e então a mãe dá um jeito de fazer uma trama, para Jacó se fingir de Esaú, e então entra Jacó com as roupas de Esaú, com pele e pelos no corpo, para se fingir de Esaú, e Isaac pergunta, quem é você? E o Jacó responde, eu sou Esaú. Você é Esaú mesmo? Sim, eu sou. Mas como você conseguiu fazer tão depressa essa comida? Como é que você conseguiu apanhar essa caça tão rápido? Ah, o Senhor blasfemou, além de mentir. Mas chega para cá, eu quero sentir o seu cheiro, eu quero sentir o seu perfume, eu quero apalpar a sua mão. E o Isaac disse o seguinte, olha, a voz é do Jacó, mas o pelo é de Esaú. O cheiro é do Esaú. 20 anos depois, o Senhor faz a mesma pergunta, qual é o seu nome? O ponto é o seguinte, irmãos, onde há verdadeiro arrependimento, a mentira tem que parar, a mentira tem que cessar. Quando ele responde, Jacó, aquilo não é uma resposta, aquilo é uma confissão. O que ele está dizendo é o seguinte, eu me chamo Jacó, que significa enganador, eu sou um mentiroso, eu sou um enganador, eu sou um trapaceiro, a minha história foi essa, a minha vida foi essa, até hoje foi isso que eu vivi. Quando ele responde isso, ele está admitindo quem ele é de fato. Enquanto nós colocarmos máscara, enquanto nós colocarmos capuzes espirituais, enquanto nós fingirmos que somos o que não somos, é impossível que haja salvação, porque é necessário que se arrependa e creia para ser salvo. Mas em último lugar, irmãos, quarto e último lugar, está escrito no verso 30, e eu peço que você leia comigo o verso 30. Talvez nós pudéssemos ler 29 e 30. Por favor, vamos lá? Tornou Jacó. Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele,
por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Bendito seja Deus. Ele viu a Deus face a face, e a sua vida foi salva. E naquele lugar, onde ele foi salvo, Deus mudou não apenas a história dele, não apenas a vida dele, mudou também o nome dele. A partir de agora você não vai chamar mais trapaceiro, mentiroso, enganador, você não vai ser chamado mais de Jacó, você vai ser chamado a partir de agora de Israel, príncipe de Deus. Eu quero dizer para você que os Jacós que estão aqui hoje podem sair daqui como príncipes de Deus. Hoje o Senhor está aqui para mudar a sua vida, para mudar o seu nome, para mudar a sua história, para salvar a sua vida. Eu quero orar com vocês. Eu quero pedir que você agora feche os seus olhos, curva a sua fronte. E eu quero lhe fazer uma pergunta. Qual é o seu nome? Quem é você? Você que é neto de crente, você que é filho de crente, você que tem vivido ao longo da sua vida como uma pessoa abençoada por Deus, família, prosperidade, Deus cuidando de você, os anjos de Deus acampados ao seu redor, Deus protegendo você dos perigos, dos males, Deus falando e falando e falando com você, e você adiando este encontro com Deus. Mas chegou a noite do Val de Jaboque. Chegou a noite do confronto. Chegou a noite em que não você, mas Deus entra em luta com você. Porque não abre mão da sua vida. Ele escolheu você para Ele antes da criação do mundo. Ele escolheu você antes de você nascer e sair do ventre da sua mãe. Ele escolheu você, Ele tem seus olhos em você, e Ele sempre amou você, e Ele está aqui hoje para salvar você. A partir de hoje, Deus não será apenas o Deus de Abraão. A partir de hoje, Deus não será apenas o Deus de Isaac. A partir de hoje, Deus será o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A partir de hoje, Deus há de ser o Deus do seu avô, o Deus do seu pai, o Deus da sua vida, o Deus da sua descendência. E se você está aqui hoje, onde você está, e quer entregar a sua vida a Jesus e parar de resistir ao Espírito Santo, dizer: meu Senhor, eu sou filho de crente, eu sou neto de crente, eu sempre vivi na igreja, eu sempre frequentei a igreja, eu sempre escutei a palavra de Deus, mas hoje eu quero me render, hoje eu não quero ser mais um Jacó, eu quero ser um Israel, hoje eu quero ver a Deus face a face. Se você é este ou esta, aí onde você está, levante a sua mão, por favor, eu quero orar em seu favor em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pode manter sua mão levantada. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, lá na galeria, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Aqui embaixo, alguém mais, levante a sua mão, louvado seja Deus. Mais alguém, eu quero orar por você, louvado seja Deus. Mais alguém aqui embaixo, eu quero orar por você, levante a sua mão, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Este é o Val de Jaboque, este é o lugar da salvação, louvado seja o Senhor. Oh Deus amado, nós te adoramos, porque Tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Opera, Senhor, o milagre da regeneração no coração de cada pessoa que pela fé manifestou-se, rogando ao Senhor este milagre da salvação, da conversão. Que estas pessoas saiam daqui, meu Deus, com a alegria da vida eterna, com a segurança da vida eterna, com a certeza de que seu nome está escrito no livro da vida. Aqueles que estão nos assistindo, Senhor, nos mais diversos lugares do mundo agora, pelas mídias sociais, em nome de Jesus, onde estiverem, toca-lhes o coração, que haja salvação lá na casa onde estão, onde estiverem, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, aleluia. Amém.